Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para trabalharmos aí uma outra disciplina. Finalizou a disciplina de computação básica e agora nós vamos trabalhar juntos a disciplina de matemática para a computação, certo? Essa disciplina ela é uma das mais importantes para o nosso curso. Se a gente observar bem o nome do curso, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, certo? Tem uma tendência muito forte voltada para a programação, voltada para o raciocínio. Por quê? Porque os sistemas de informação que nós formos implementar, eles vão resolver problemas inerentes a outras áreas. Por exemplo, um problema administrativo de uma determinada empresa, um problema num processo produtivo de uma fábrica. Então nós vamos trabalhar para resolver problemas. A matemática é a mãe de todas as ciências. Com bases matemáticas, outras ciências puderam se desenvolver. Então, de certa maneira, nós podemos dizer o quê? Que a matemática é tão importante para a computação, como é importante para várias outras ciências, como a química, a física, certo? E a computação é uma ciência que tem fortes bases matemáticas. A informática não poderia ter se desenvolvido se a matemática não estivesse tão presente. Então, a matemática é uma das bases para a computação. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar vários aspectos da matemática para a computação em si, certo? Alguns aspectos serão mais relevantes do que outros, mas todos vão ser complementares na construção do nosso conhecimento voltado para o raciocínio lógico, para a computação, para a informática, para a tecnologia e análise em desenvolvimento de sistemas, certo? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a nossa disciplina, certo? Então, quais são os objetivos da disciplina e não especificamente dessa aula? Então, os objetivos da disciplina de matemática para a computação são apresentar os fundamentos da matemática para a computação, ou seja, nós vamos mostrar a base da matemática voltada para a computação, ou seja, uma parte da matemática que tem sido utilizada para o desenvolvimento da computação. Um outro objetivo é reconhecer a lógica matemática como instrumento para a validação de uma proposição. No decorrer dessa disciplina, nós vamos perceber que a lógica com bases matemáticas são extremamente importantes para a validação e representação de proposições, certo? Nós vamos entender ainda o que é uma proposição no momento oportuno, certo? Outro objetivo é estudar as estruturas matemáticas relacionadas à álgebra de Boole e suas funções. A álgebra de Boole e as funções booleanas são elementos que compõem as bases da matemática para a computação, que serão extremamente importantes não só para essa disciplina, como várias outras, certo? Como eu já falei, as disciplinas que a gente estuda, elas são complementares. Algumas são base para o desenvolvimento de outras. Um outro objetivo, trabalhar o raciocínio lógico fundamentado na matemática e voltado para a computação. Ou seja, o raciocínio lógico fundamentado na matemática. A gente sabe que a matemática é uma ciência exata, assim como a própria ciência da computação e a informática. Então, se nós conseguirmos provar alguma coisa matematicamente, significa que aquilo está certo. Se nós provamos que 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 vai ser igual a 4 em qualquer situação. Se nós conseguirmos provar matematicamente alguma coisa, então aquilo é uma verdade matemática. Uma verdade matemática, ela é dificilmente contestada. É difícil você contestar alguma coisa que é provada matematicamente, a não ser que tenha algum erro nessa prova. Então, fundamentar o nosso raciocínio com bases matemáticas significa provar por A mais B que o nosso raciocínio é correto, que o nosso raciocínio é verdadeiro, certo? Então vamos acompanhar. Para a aula 1, para a primeira aula da disciplina de matemática para a computação, nós iremos estudar a teoria dos conjuntos. No estudo da teoria dos conjuntos, nós vamos realizar operações que envolvam conjuntos e representar operações por meio dos diagramas de Euler-Venn, certo? Então, exatamente isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, a teoria dos conjuntos, certo? Então, vamos começar. Primeiro, vamos pensar em alguns conceitos fundamentais, como o conceito de conjunto, o conceito de elemento e o conceito de pertinência, certo? Então, quando a gente fala de matemática para a computação, de fundamentos, nós partimos de alguns conceitos primitivos, certo? O que seria um conceito primitivo?
Um conceito primitivo é um conceito que não precisa necessariamente ser definido. Por exemplo, o que é um conjunto? O que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção de elementos, é um agrupamento de alguma coisa. Ou seja, coleção e agrupamento são, na verdade, sinônimos da palavra conjunto. Não é bem uma maneira de explicar. Então, o conjunto é como se fosse um postulado da matemática. É um elemento, é um conceito que não tem uma definição precisa. Se nós buscarmos outros conceitos que não têm uma definição precisa, por exemplo, o conceito na geometria, temos o conceito de ponto, certo? Um ponto é um conceito que não tem definição, certo? Reta não tem definição. A gente sabe que uma reta é determinada por 2 pontos, mas não existe uma definição precisa para o que é uma reta, certo? Então, uma reta é um conceito primitivo, assim como um conjunto. Um outro conceito primitivo que nós temos é o conceito de elemento. O que viria a ser um elemento? Um elemento é alguma coisa dentro de um determinado domínio de aplicação, um domínio de conhecimento, uma área de saber, que faz parte de um conjunto. Exemplos de elementos e de conjuntos. Por exemplo, um jogador de futebol é um elemento que faz parte do conjunto time. Um time de futebol é um elemento que faz parte do conjunto federação. Uma federação de futebol é um elemento que faz parte do conjunto Confederação Nacional de Futebol, certo? Então, são conceitos elementares. São conceitos elementares que servem de base para a definição de outros conceitos que não são elementares, ou seja, as definições de conjunto e de elemento é como se fossem tijolos de conhecimento que nos permitem construir uma parede, ou seja, são conceitos primitivos que nos permitem definir outras coisas com base nesses conceitos primitivos. Um outro conceito primitivo que é extremamente importante nessa parte inicial da teoria de conjuntos é o conceito de pertinência. O que seria a pertinência? A pertinência significa que um determinado elemento pertence ao conjunto, certo? Então, o conceito de pertinência, ele também é um conceito primitivo. Ou seja, como eu posso definir, como eu posso classificar que um determinado elemento pertence a um conjunto? Por exemplo, um carro pode pertencer ao conjunto dos meus bens. Isso é fato, é um fato simples que fala por si só. O carro é meu. O número 2 pertence ao conjunto dos números pares. Isso não dá para a gente discutir isso. 2 é um número par. Então, essa informação é um fato atômico, é um fato que, por si só, exprime uma informação suficiente para representar uma determinada verdade no conceito da matemática, no contexto de matemática, certo? Então, são conceitos primitivos. Esses conceitos primitivos, como o de conjunto, elemento e pertinência, serão discutidos amplamente na nossa aula de hoje, certo? Para que a gente possa construir aí um determinado conhecimento, que a gente possa debater algumas coisas que vão nos permitir tirar conclusões com base em conceitos primitivos, certo? Então vamos acompanhar aqui a continuidade. Um conjunto é uma coleção de elementos, um agrupamento, uma relação. Exemplos de conjuntos. Nós podemos ter um conjunto de árvores. Um conjunto de árvores formaria o quê? Poderia formar uma floresta, certo? Nós poderíamos ter uma relação. O que seria uma relação? Uma relação seria uma sequência de itens especificados. A relação dos jogadores que compõem o time do Flamengo, por exemplo, para quem é flamenguista, né? Então, acontece uma relação. É quando o técnico da seleção brasileira vai fazer uma convocação, ele apresenta a relação dos jogadores, um conjunto dos jogadores que irão compor a seleção brasileira numa determinada partida, certo? Vamos ver aqui um outro conceito. O conceito de elemento. Um elemento é algo que faça parte de um conjunto. Por exemplo, depois que é feita a convocação da seleção brasileira, cada um dos jogadores que foram relacionados é um elemento daquele conjunto que irá representar a seleção, que irá representar o país numa determinada competição, certo? E o conceito de pertinência. A pertinência diz que um elemento pode ou não pertencer a um conjunto. Ou seja, quando eu disse que 2 pertence ao conjunto dos números pares, isso é uma verdade. Agora, por exemplo, eu poderia dizer que
2 pertence ao conjunto dos números pares, e posso dizer que o número 3 não pertence ao conjunto dos números pares. Então, a pertinência de um elemento em relação a um conjunto, ela pode ser positiva ou não. Ela é positiva quando é verdade que um determinado elemento pertence a um conjunto. E ela é negativa quando não é verdade que um determinado elemento pertence a um conjunto. Por exemplo, é verdade que o número 2 pertence ao conjunto dos números pares. Então, nesse caso, a pertinência é positiva. E não é verdade que o número 3 pertence ao conjunto dos números pares. Nesse caso, é uma pertinência negativa, ou seja, não pertence. Certo? Então, vamos adiantar. Por exemplo, nós temos aí o conjunto A, que tem os números, que é composto pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número 3, ele pertence a esse conjunto, certo? Então, o número 3, ele tem uma relação de pertinência positiva em relação ao conjunto A, certo? Para expressar, para representar essa informação, para dizer que o número 3 pertence a esse conjunto, nós temos uma maneira de representar. Nós podemos usar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo desse E alongado indica que o número 3 pertence ao conjunto A, certo? Então, esse símbolo aqui, ó, ele expressa a pertinência positiva de um elemento em relação a um conjunto, certo? Então, se a gente seguir nesse caminho, né, nós podemos dizer que 3 pertence a A. É dessa maneira que a gente lê essa sentença. Então, um determinado elemento, o símbolo de pertinência e o nome do conjunto, a gente lê dessa maneira. O elemento pertence ao conjunto. Nesse exemplo, 3 pertence ao conjunto A. Vamos ver aqui um outro exemplo. O número 10 pertence ao conjunto A? Então a gente faz essa pergunta. Nós vimos que o conjunto A é o conjunto dos números inteiros de 0 até 9. O número 10 faz parte desse conjunto? Essa é a pergunta que está feita aqui no slide. Na verdade, não. O número 10 não faz parte do conjunto A. Para expressar isso, a gente usa esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo da pertinência, o símbolo de pertinência cortado, né? Ele tem aqui um corte transversal para indicar que esse elemento não pertence a esse conjunto, certo? Então, o símbolo de pertinência com uma barra transversal indica que aquele determinado elemento não pertence a esse determinado conjunto, certo? Nesse caso, 10 não pertence ao conjunto A. É isso que essa expressão indica, certo? Então, vejamos. Agora a gente já falou sobre conjunto, a gente deu um exemplo de conjunto, e a gente deu até um exemplo de símbolo utilizado para representar, para expressar um determinado fato em relação a elementos e conjuntos, certo? Então, um dos principais propósitos dessa aula de hoje também é a representação de conjuntos, a maneira de representar conjuntos. Vocês hão de concordar comigo que muitas vezes você tem uma informação valiosa, mas você não consegue expressar essa informação valiosa com qualidade. Então, quando um profissional, quando uma pessoa não se faz entender, quando ela não consegue expressar uma informação com qualidade, o que acontece? Muitas vezes essa informação ela é perdida. Muitas vezes essa informação não consegue atingir o objetivo, não consegue atingir o espectador, não consegue atingir o receptor, e aquela informação ela se perde, ela perde qualidade. Certo? Então, uma das maneiras, as maneiras de representar a informação, elas são muito importantes. Na computação, na informática, na lógica, nós temos várias maneiras de representar as informações. Cada uma dessas maneiras, ela pode ser mais adequada para um determinado contexto, certo? Então, aqui na teoria dos conjuntos, nós vamos verificar algumas maneiras de representar conjuntos, de representar informações e fatos
relativos à teoria dos conjuntos que vão nos ajudar, em momentos futuros, a representar as próprias informações que nós queremos expressar nos diversos contextos em que nós, profissionais da área de sistemas de informação, poderemos atuar, certo? Então vejamos aqui. Uma das maneiras de representar um conjunto é relacionar todos os seus elementos. Por exemplo, vocês podem fazer a leitura aí. A leitura de quê? Do conjunto A, que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Uma outra maneira de representar esse conjunto seria... um fato importante é que, em geral, designa-se os conjuntos através de letras maiúsculas, certo? Então, dificilmente você vai encontrar um conjunto expresso, nominado por uma letra minúscula, por uma letra A minúscula, por exemplo. Em geral, utiliza-se letras maiúsculas, certo? Vamos ver. Uma maneira de representar o conjunto A seria relacionar todos os seus elementos. Relacionando todos os elementos que fazem parte de um conjunto, a gente consegue mostrar esse conjunto na sua totalidade. Então você vê aquela representação escrita num papel ou na tela do computador e você enxerga todos os elementos, certo? É uma das maneiras de representar um conjunto. Vamos ver uma outra maneira. A gente pode representar um conjunto sem expressar todos os seus elementos, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos o 0, o 1 e o 2. Esse 0, 1 e 2 indica o quê? Indica que cada elemento que compõe aquele conjunto é um número inteiro subsequente ao anterior. Então, 0, 1, 2. Esse símbolo aqui de reticências indica o quê? Esse símbolo de reticências indica que nas posições subsequentes, ou seja, a partir do que já foi apresentado, essas posições subsequentes, elas vão seguir o mesmo padrão anterior, sendo que o número que está numa posição à frente é o número natural, o número inteiro, subsequente ao da posição anterior. Por exemplo, 0, 1, 2. Esse símbolo de reticências indica que os elementos que compõem esse conjunto vão seguir essa sequência até o limite de 9, certo? Então seria uma outra maneira de representar esse conjunto. 0, 1, 2, reticências, até 9. Qual que é a utilidade dessa representação? Imaginemos a seguinte situação. Um conjunto de 0 até 9 é um conjunto pequeno. Agora, imagina que você está representando todos os números pares de 20 até 2020. Ou seja, muitos elementos vão compor esse conjunto. Então, esse conjunto precisaria, por exemplo, se fosse escrito numa folha de caderno, possivelmente ia usar a folha inteira, certo? Então, não é adequado. Muitas vezes, representar todos os elementos de um conjunto não é adequado porque não se tem espaço na tela, espaço no caderno. Muitas vezes você vai gastar muita tinta de caneta, vai demorar para escrever. Então, não é adequado. Então, uma vez que o conjunto tem um determinado padrão que possa ser seguido, tem uma sequência lógica pré-definida, a gente pode usar o símbolo de reticências para quê? Para indicar que no intervalo determinado, desde o início da representação até o valor final, todos os valores naquele intervalo vão seguir o mesmo padrão, certo? Vamos ver aqui uma outra maneira. Nós podemos descrever um conjunto textualmente. Por exemplo, nós podemos dizer que o conjunto A é o conjunto dos números naturais. O conjunto A é o conjunto dos números naturais desde 0 até 9. Certo? Conjunto dos números naturais de 0 até 9. Note que 0 até 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como o 0 e o 1 fazem parte do conjunto, no slide a gente percebeu que existe a palavra aqui, inclusive.
É a palavra inclusive que é indicada por essas setas aqui, certo? Nesse caso, o inclusive indica que o 0 e o 1 fazem parte do conjunto. Se por um acaso o 0 e o 1 não fizessem parte desse conjunto, esse conjunto seria composto pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a gente expressaria isso da seguinte maneira: conjunto dos números naturais de 0 exclusive, ou seja, o 0 está excluído do conjunto, a 9 exclusive, ou o 9 está excluído do conjunto, certo? Temos ainda uma outra maneira de representação, que é utilizando a simbologia. Por exemplo, nós podemos dizer que o número x, um determinado número x, ele pertence a um conjunto A, tal que x pertence a A, tal que x pertence aos números naturais e x é o número maior, né, ou seja, 0 é menor que x, menor ou igual a x, e x é menor ou igual a 9, certo? Então, 0, x vai pertencer ao conjunto A, de maneira que x é um número natural, ou seja, não vale o número fracionário. 0,5, 1,5, 2,7. X é um número natural, um número inteiro, e 0 menor ou igual a x e x menor ou igual a 9. Ou seja, x está entre 0 e 9. Significa que todos, para qualquer número x que se enquadre nessa condição, qualquer número x que se enquadre nessa condição, que condição? Nessa condição aqui, ó, que esteja entre 0 e 9, se o número x se enquadra nessa condição, x pertencerá ao conjunto A, certo? Então essa é uma outra maneira de representar os conjuntos, certo? Eu pergunto para vocês, só existe conjunto de número? O único tipo de conjunto que existe é o conjunto de números, só de números pares, números ímpares, números primos, números negativos, números positivos? Não, qualquer tipo de elemento pode ser inserido no conjunto. Por exemplo, vamos supor que nós estamos falando de conjunto de letras, certo? Então, o meu nome, Carlos Henrique Corrêa Tolentino, é um conjunto de letras, é um conjunto de palavras. Um texto é um conjunto de palavras, certo? Se você tem um conjunto de árvores, a gente pode dizer que tem uma floresta, ou um jardim, um conjunto de plantas, certo? Se você tem um conjunto de lobos, você tem uma matilha. Então, qualquer elemento, de qualquer domínio, de qualquer área, de qualquer contexto, pode ser um elemento pertencente a um conjunto, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui um conjunto B, certo? Nós chamamos aqui de conjunto B. E quais os elementos que compõem o conjunto B? A letra A, E, I, O e U, certo? Então, o conjunto B é o conjunto das letras A, E, I, O, U. Ou seja, A, E, I, O, U são as vogais, certo? Então, não só para conjuntos numéricos, mas também como para qualquer conjunto, nós temos maneiras diferentes de representar esse conjunto. Por exemplo, o conjunto B pode ser expresso simplesmente como o conjunto das vogais, certo? Conjunto das vogais. Ou nós podemos dizer ainda que x, um determinado elemento x, ele irá pertencer ao conjunto B se x for uma vogal. Ou seja, x, né, os elementos do conjunto B são os elementos x, tal que x é uma vogal, certo? Então, nós podemos concluir daí que a representação ela é muito importante para um conjunto. Vamos ver um pouquinho mais sobre a representação. Temos alguns símbolos, né, que nos ajudam na representação. Por exemplo, o símbolo pertence e o símbolo não pertence, que expressam a pertinência que nós já falamos sobre eles.
Nós temos ainda outros símbolos, outras maneiras de tratar conjuntos. Por exemplo, em relação a um determinado conjunto vazio. O que seria um conjunto vazio? Um conjunto vazio é um conjunto que não tem qualquer elemento, certo? Por exemplo, eu poderia dizer, relacione para mim qual é o conjunto das vacas que voam. Vai ser um conjunto vazio, porque vaca nenhuma voa, só se for de avião, né? Mas com seus próprios meios, vaca não voa. Então, o conjunto das vacas que voam é um conjunto vazio, certo? Para representar que um conjunto é vazio, nós podemos utilizar uma letra para designar esse conjunto, sinal de igualdade, abre chaves e fecha chaves, sem mostrar nenhum elemento aqui dentro. Ou seja, é um conjunto vazio. Ou ainda, nós podemos usar este símbolo para indicar que o conjunto é vazio. Então, toda vez que você encontrar esse símbolo aqui, significa que esse símbolo indica um conjunto vazio, certo? Um outro exemplo de conjunto vazio. Nós podemos ter aqui, ó, que um determinado elemento x pertence ao conjunto A, tal que x é menor do que 1 e x é maior do que 2. Ora, veja, x é menor do que 1 e x é maior do que 2. Se x é menor do que 1, ele está de 0 para baixo. Se x é maior do que 2, ele está de 3 para frente. Como o número pode ser ao mesmo tempo de 0 para baixo ou de 3 para frente? Não existe, certo? Então, se x faz parte de A, tal que x é menor do que 1 e maior do que 2, esse conjunto não vai ter nenhum elemento, porque nenhum número natural x vai se enquadrar nessa condição. Por isso, nós dizemos que o conjunto A será um conjunto vazio. Certo? Então, continuando. X pertence a A tal que x menor do que 1 e x maior do que 2. Logo, é um conjunto vazio. Certo? Um outro conceito importante para o nosso estudo da teoria de conjuntos é o conceito de subconjunto. Então, vamos acompanhar aqui. Um subconjunto, né? O conjunto A, ele é dito subconjunto de um conjunto B, ou seja, A é subconjunto de B, se e somente se todos os elementos de A pertencem também a B. Certo? Ou seja, nós temos dois conjuntos, A e B. Todos os elementos de A pertencem a B? Se a resposta a essa pergunta for sim, então podemos dizer que A é um subconjunto de B, certo? Vamos acompanhar aqui. Se A é um subconjunto de B, nós podemos dizer que A está contido em B. E usamos esse símbolo aqui para expressar essa relação entre esses dois conjuntos, certo? Então, se A está contido em B, significa também que B contém A, certo? Então, esse símbolo aqui, ó, que parece um C, um pouco compridinho, ele é usado para indicar que um conjunto está contido em outro. Lembrando sempre que a abertura, certo? A abertura do C, ele sempre é voltado para o conjunto que contém o outro. O subconjunto fica sempre do lado da parte fechada, certo? Beleza, então. Então, temos aí, nós já vimos a relação de pertinência, né, o símbolo de pertinência, e o símbolo de subconjunto. O símbolo está contido e contém, que são complementares, né, dependendo se a informação vai num sentido de quem contém ou no sentido de quem está contido, certo? Então, nós temos mais aí exemplos. Por exemplo, o conjunto B, formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o conjunto A, formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Então, se nós observarmos, o elemento 2 também está nos dois conjuntos. O elemento 4
está nos dois conjuntos. O elemento 6 está nos dois conjuntos. O elemento 8 está nos dois conjuntos. Significa o quê? Que todos os elementos de A estão presentes em B. Então nós podemos dizer que A está contido em B e nós podemos dizer também que B contém A, certo? B contém A. Ó, os números. Para esse outro exemplo aqui, nós temos um conjunto A com dois elementos a mais, que são o elemento 10 e o elemento 12. Então, com o conjunto A tendo esses dois elementos adicionais, eu poderia dizer que para o mesmo conjunto B, eu poderia dizer que A está contido em B? Será que essa informação ela é verdadeira? Vamos acompanhar. Relembrando, um conjunto A vai ser subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A estiverem contidos em B. Se nós procurarmos em B os elementos 10 e 12, nós não vamos encontrar. Então significa que nem todos os elementos de A estão contidos em B, certo? Significa então que não existe, que A não é um subconjunto de B. Então, para expressar que A não está contido em B, a gente usa o mesmo símbolo, só que com uma barra transversal, certo? Então nós podemos dizer que A não está contido em B, e nós podemos dizer que B não contém A, certo? Então veja só, essa relação entre conjuntos, certo? Ela é importante em diversas áreas do nosso dia a dia, certo? É claro que em muitas situações a gente não usa essa formalidade para representar os conjuntos, para representar relações entre conjuntos, porque é mais fácil você dizer que não tem ou que não está. Muitas vezes você não tem papel para dizer, certo? Então basta você dizer que são diferentes, certo? São conjuntos diferentes. Ah, mas nem tudo que tem aqui tem lá. Muitas vezes a nossa linguagem cotidiana, a nossa linguagem informal, nos leva a distanciar um pouco dessa simbologia. Mas para o meio acadêmico, para o meio profissional, muitas vezes é importante representar informações dessa maneira. Por quê? Porque essa formalidade na hora de representar as informações não permite uma dupla interpretação, por exemplo. Ninguém vai dizer, se alguém olhar a informação que A não está contida em B, ninguém vai poder dizer que não entendeu, que achou que era outra coisa. Não, porque a linguagem matemática é uma linguagem clara, é uma linguagem precisa. Então essa é uma das razões que a gente estuda toda essa simbologia, certo? Então vamos seguir aí. Além da representação, nós podemos ainda efetuar algumas operações sobre os conjuntos, certo? Muitas vezes existe a necessidade de relacionar dois conjuntos, né, ou ainda de juntar dois conjuntos, de separar, de tirar um conjunto de dentro do outro, de retirar algum elemento de dentro de um conjunto, certo? Por exemplo, o Dunga fez a convocação para a seleção brasileira e um determinado jogador se machucou. Esse jogador, ele vai ser excluído daquele conjunto, certo? Então nós podemos efetuar operações sobre os conjuntos. Uma operação que a gente pode efetuar sobre esses conjuntos é a operação de união. O que é a operação de união? O resultado da operação de união, da união de dois conjuntos, é um terceiro conjunto que é formado por todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Ou seja, se eu tenho o conjunto A e o conjunto B, o resultado da união de A com B é um outro conjunto contendo os elementos dos dois. Vamos ver um exemplo. Então, vamos supor que nós temos aqui o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e o conjunto B com os elementos 5, 6, 7, 8. O resultado da união desses conjuntos, que nós chamamos de A união B, é um conjunto contendo todos os elementos de A
todos os elementos de A e todos os elementos de B, certo? Então, a união, ou seja, A união B, é o conjunto de todos os elementos de A com todos os elementos de B, certo? Ou ainda, de outra maneira, nós poderíamos dizer que A união B, certo? A união B, X vai fazer parte desse conjunto, né? Ou A união B é o conjunto de todos os números X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Ou seja, se a gente pegar todos os de A, pega um elemento X, X pertence a A, então vai para A união B. X pertence a B, vai para A união B. X pertence tanto a A quanto a B, vai para A união B também. Ou seja, basta pertencer a um dos dois e ele já vai estar incluído no conjunto união, certo? Vamos ver mais aqui. Uma outra operação importante em relação aos conjuntos é a operação de intersecção, certo? A interseção de dois conjuntos é um terceiro conjunto contendo todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente, certo? Pertence aos dois conjuntos simultaneamente. Então, para fazer parte do resultado da intersecção, um determinado conjunto tem que fazer parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B, ou de quaisquer outros conjuntos que estejam envolvidos aí, certo? Então vamos ver um exemplo. Vamos supor que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o conjunto B tem os elementos 0, 1, 3, 6, 7 e 9. Então, o elemento 1 pertence aos dois conjuntos. O elemento 3 pertence aos dois conjuntos. O 6 pertence aos dois conjuntos. O 7 também. Então, nós podemos dizer que esse conjunto vai ser formado por 1, 3, 6 e 7. Certo? Então, nós temos aí um pequeno erro de digitação, né? Mas nós temos que os números 1, 3, 6 e 7 fazem parte dos dois conjuntos, certo? Então, se o número faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B, significa que esse elemento vai fazer parte da intersecção entre os dois conjuntos. De uma outra maneira, nós podemos usar esse símbolo aqui, ó. Esse aqui é o símbolo da intersecção, que é um U de cabeça para baixo, certo? Então, o conjunto A interseção B é o conjunto de todos os elementos X, tal que X pertence ao conjunto A e X pertence também ao conjunto B, certo? Então, vejamos. Quando que a intersecção entre dois conjuntos ela é útil? Por exemplo, nós podemos, queremos saber, por exemplo, todos os funcionários que trabalham de manhã. Nós temos a relação dos funcionários que trabalham de manhã numa determinada empresa e a relação dos funcionários que trabalham de tarde. Eu quero saber quem são os funcionários que trabalham o dia inteiro. Basta eu comparar essas duas relações, ou esses dois conjuntos. Então eu vou verificar se um determinado elemento desse conjunto aparece tanto em um quanto no outro, esse cara trabalha o dia inteiro. Então a interseção entre o conjunto dos funcionários que trabalham de manhã e o conjunto dos funcionários que trabalham à tarde, numa determinada empresa, é a interseção entre os de manhã com os da tarde, que vai resultar no conjunto dos funcionários que trabalham o dia inteiro, certo? Outra operação importante é a diferença entre conjuntos, certo? A diferença entre dois conjuntos é um terceiro conjunto contendo os elementos que pertencem a um e não pertencem ao outro, certo? Então vejamos, aqui, se A é o conjunto que tem os números
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e B é um conjunto que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 6, 7 e 9, a gente pode ver que os números 2, 4 e 5 não fazem parte do conjunto A, mas eles não fazem parte do conjunto B, além do número 8. Então, A menos B, ou seja, a diferença, o conjunto de diferença entre A e B, vai ser composto pelos elementos 2, 4, 5 e 8. Certo? Então vamos expressar a diferença de uma outra maneira. Nós podemos dizer que o conjunto de diferença de A para B vai ser composto pelos elementos x, tal que x pertence a A e x não pertence a B, certo? Então, dessa maneira, nós podemos expressar o conjunto diferença. Uma aplicação prática, por exemplo, seria, eu quero saber todos os funcionários que trabalham no turno da manhã e que não trabalham no turno da noite numa determinada empresa, certo? Então, a teoria dos conjuntos ela pode ser usada para representar várias operações que representam ações do nosso dia a dia, certo? Vamos ver o que tem para frente. Um outro conceito que pode ser aplicado em relação à teoria dos conjuntos é o conjunto das partes. O conjunto das partes é formado por todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto. O que seria isso? O conjunto das partes, ele expressa todos os agrupamentos possíveis de subconjuntos de um determinado conjunto. Por exemplo, vamos pensar no seguinte. Nós temos aí algumas pessoas, certo? Numa sala de aula, que vão fazer um trabalho em equipe, certo? Vão fazer um trabalho em grupo, um trabalho de grupo. Então, numa sala de aula, nós temos um conjunto de alunos, certo? O conjunto das partes seria todas as combinações possíveis de subconjuntos da sala de aula, ou seja, todos os grupos que poderiam ser formados pelos alunos de uma sala de aula. Vamos acompanhar um exemplo aqui. Por exemplo, o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, certo? Então, poderíamos ter como subconjuntos do conjunto A o conjunto 1, o conjunto 2, o conjunto 3. Note que esse conjunto está contido em A. Esse conjunto está contido em A. E esse conjunto está contido em A. Então, nós podemos dizer que esses três conjuntos são subconjuntos de A. Nós podemos ter ainda o conjunto das partes 1 e 2, ou seja, dois números que estão contidos também em A. Nós temos ainda o conjunto 2 e 3, que também é uma parte do conjunto A. E nós temos o conjunto 1 e 3. Nós temos ainda um conjunto vazio e o próprio conjunto A, certo? Então eu posso dizer que A está contido em A. Isso é uma verdade que não se pode negar. A está contido em A. Todos os elementos de A pertencem a A, certo? Então nós temos aí vários subconjuntos possíveis, certo? Então, o conjunto das partes pode ser usado para que a gente possa implementar várias combinações possíveis de elementos dentro de um conjunto, certo? Alguma coisa a mais a respeito disso. Alguns tipos de conjuntos, de subconjuntos, eles têm nomenclaturas peculiares, né? Por exemplo, o conjunto vazio e o conjunto cheio, que é o próprio conjunto A, eles são chamados de subconjuntos impróprios, certo? Eles são chamados de subconjuntos impróprios. Por exemplo, é claro que um conjunto vazio, qualquer conjunto vazio, está contido dentro de outro conjunto, certo? Qualquer conjunto ele vai ser, pelo menos,
vazio. No mínimo vazio ele vai ser. Se ele tiver algum elemento, já está no lucro, certo? E, nesse exemplo, os elementos 1, 2 e 3, esse subconjunto, é igual ao conjunto principal. Então, A é igual a A. Então, por isso que eles são chamados de impróprios, ou seja, eles não expressam uma informação, de certa maneira, relevante, porque é redundante. Eu sei que qualquer conjunto vazio está contido em outro. E eu sei também que um conjunto está contido nele mesmo. Os outros subconjuntos, eles são chamados de subconjuntos próprios. Ou seja, esses sim, no contexto de conjunto das partes, expressam combinações diferentes de elementos dentro de um determinado conjunto, certo? Então isso aí efetivamente representa um subconjunto próprio para formar o conjunto das partes, certo? Então vejamos, nós estamos falando aqui sobre teoria dos conjuntos, certo? Como parte da matemática para a computação, para servir de fundamentação para o nosso raciocínio lógico que vai ser desenvolvido ao longo dessa disciplina, certo? É importante a gente pensar também que a representação dos conjuntos, ela é muito importante, certo? Ela é muito importante por quê? Porque a maneira de representar a informação, ela é muito relevante para a gente que trabalha nessa área, certo? Muitas vezes, uma maneira mais precisa de representar a informação, ela é mais valiosa para a gente. Então vamos acompanhar aqui, certo? Uma maneira de representar os conjuntos através de diagramas, certo? Que é uma representação gráfica dos conjuntos. Quais que são as vantagens de você ter uma representação gráfica? Graficamente, é fácil você visualizar um conjunto, certo? Então isso aí dá uma facilidade para que a gente possa entender o que está acontecendo, certo? Então uma maneira de representar graficamente os conjuntos é utilizando os círculos de Euler ou os diagramas de Venn, né? Euler e Venn foram matemáticos aí de séculos passados que deram a sua contribuição para a matemática na teoria dos conjuntos, certo? E uma maneira mais completa de chamar essas maneiras, certo? É a utilização de diagramas de Euler-Venn, ou seja, seria a junção dessas duas nomenclaturas que estão sendo faladas aí, certo? Então vamos dar um exemplo aqui simples. Nós temos três conjuntos. O conjunto A, com os números 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B, com os números 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o conjunto C, com os elementos 2, 4, 6, 8 e 10. Representando isso graficamente, nós teríamos para o conjunto A os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Para o conjunto B, os elementos 6, 7, 8, 9. Para o conjunto C, nós teríamos os elementos 10, né? Ou seja, nós poderíamos inserir, além disso, o elemento 10. Veja que, através desse diagrama, a gente consegue perceber que vários elementos fazem parte de mais de um conjunto, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue visualizar algumas coisas bem facilmente. Por exemplo, algumas coisas que a gente pode visualizar aqui. A gente pode dizer que a intersecção de A intersecção B, intersecção C, é igual a 4. Ou seja, apenas o número 4 está contido nos três conjuntos ao mesmo tempo, certo? Nós podemos dizer ainda que B intersecção C é igual a 4, 5, 4, 6 e 8. Ou seja, os valores 4, 6 e 8 pertencem ao conjunto B e ao conjunto C ao mesmo tempo. Nós podemos dizer ainda que A intersecção C é igual a 2 e 4. Ou seja, os valores 2 e 4 pertencem aos conjuntos A e C ao mesmo tempo, certo? Então veja só, usando uma representação gráfica, certo? A partir de uma representação gráfica,
a gente pode supor, a gente pode compor uma série de fatos, como A intersecção B é igual a um determinado conjunto, certo? A partir desses diagramas, a gente consegue extrair bastante informação, certo? A utilização de diagramas é uma maneira diferente de apresentar a informação, certo? Então vamos ver aqui uma pequena revisão do que a gente viu na aula de hoje, né? Nós falamos sobre conjuntos, elementos e pertinência, que são conceitos, né, que são definições, são conceitos primitivos que permitem trabalhar a teoria dos conjuntos. Nós falamos ainda sobre subconjunto e conjunto vazio, certo? Então são as definições que a gente viu aí na aula de hoje, certo? Nós vimos ainda sobre a representação, maneiras de escrever os conjuntos, a descrição textual, a notação matemática ou a simples relação de todos os elementos que compõem um conjunto, certo? Essa é uma das partes mais importantes dessa aula de hoje. A representação, a maneira de você representar o conjunto, os símbolos que são usados, certo? A informação que está expressa ali é uma das partes mais importantes da aula de hoje, certo? Nós vimos ainda as operações que são realizadas sobre os conjuntos, né? A operação de união, a operação de interseção e a operação da diferença, certo? Essas três operações aí, elas podem ser usadas em diversas situações, quando a gente estiver construindo um programa, quando a gente estiver simplesmente querendo expressar um problema, expressar uma situação, de maneira que a gente não queira permitir margem para mais de uma interpretação, certo? Então você usa a intersecção B, por exemplo, para indicar a intersecção entre dois conjuntos, sem permitir uma dupla interpretação, certo? Essa maneira essas operações, né, podem ser usadas para representar fatos do dia a dia, sem permitir uma dupla interpretação. Isso é muito importante, isso é muito bacana para a gente. Nós vimos ainda sobre os diagramas, né, os diagramas de Euler-Venn, né, que são uma maneira gráfica de apresentar a teoria dos conjuntos, certo? Então nós temos aí não uma revisão, né, mas nós relacionamos aí quais foram os pontos vistos na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que vocês mantenham o ritmo aí. Eu percebi que hoje, antes mesmo da aula, já tinha gente postando perguntas no AVA, né? Então isso é muito interessante para a gente. Isso mostra que o pessoal realmente está querendo estudar, né? Já deu uma olhada na apostila, já deu uma olhada nos slides, já deu uma olhada no material que estava lá disponível, né? E já fez pergunta. Então antes da aula, a gente já estava respondendo dúvida dos alunos, certo? Então isso aí tem sido bastante proveitoso para a gente, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também é o seguinte: a lógica, o raciocínio, a matemática, ela enferruja na gente, certo? Então você tem que estar sempre raciocinando logicamente, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre em contato com o raciocínio, porque o nosso cérebro é como um músculo, ele atrofia também. Você não usa, você vai ficar esquecido, vai ficar lerdo, vai ficar devagar, né? Vai ficar lento. Então não é por aí. Então a ideia é você trabalhar sempre o raciocínio, sempre tentando resolver problemas de maneira lógica, né? Como a gente falou aqui sobre a teoria dos conjuntos, sempre tentar usar um conceito primitivo, né, para construir um conhecimento maior. Isso aí é bastante interessante para a gente. Então isso é importante para nós. É importante para que essa disciplina possa se desenvolver com qualidade. É importante que vocês façam os exercícios da apostila, façam os testes eletrônicos que forem inseridos em cada aula. É importante que vocês façam perguntas para que a gente possa responder, certo? Nós temos aí ainda, além de mim, nessa disciplina, o professor Paulo Alexandre e o professor Vinícius, que estarão sempre como web tutores, né, sempre respondendo as informações, as perguntas de vocês, certo? É extremamente importante. É importante também que nós tenhamos um cuidado, um carinho com essa disciplina, porque ela vai trabalhar o raciocínio lógico, certo? Nós temos que entender, nas próximas aulas, nós vamos perceber que a lógica de computadores é diferente da lógica do ser humano. A verdade para um computador é diferente da verdade para um ser humano. O computador é uma máquina
que executa tudo aquilo que você manda, né? Ele executa comandos, certo? Ele executa comandos num determinado formato que ele está preparado. Agora, por exemplo, se para o computador, se você disser para um computador, certo? Você criar um circuito, um processador, que entende que 2 é igual a 3, ou que 2 mais 2 é igual a 5, para aquele computador, 2 mais 2 é igual a 5. Mesmo que nós saibamos que 2 mais 2 é igual a 4, você diz para ele que 2 mais 2 é igual a 5. Então, a verdade para o computador é a verdade que nós implementamos nos seus circuitos, certo? Nós vamos trabalhar isso aí nas próximas aulas, né? Nós vamos ver que a verdade do computador ela é diferente da verdade para o ser humano. Ele só faz o que a gente manda. Geralmente, se você manda corretamente, você manda bem, ele executa bem. Se você manda mal, ele executa mal, certo? Então é mais ou menos por aí que nós vamos trabalhar essa disciplina. Trabalhar o raciocínio lógico voltado para que a gente possa construir o nosso conhecimento, trabalhar o nosso cérebro para a gente resolver problemas em outras disciplinas, certo? Então nós estaremos sempre aguardando vocês no portal, sempre aguardando dúvidas, questionamentos, certo? Nas próximas aulas aí nós vamos ir um pouco mais fundo na questão da lógica, né? Nós vamos usar essa base matemática para nos ajudar a desenvolver o raciocínio lógico, certo? Então, esse é o recado para a nossa primeira aula da disciplina de matemática para computação, certo? Aguardamos aí vocês, espero que tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Boa noite, um abraço para todos.